O nome do futuro procurador precisa ser referendado pelo Senado, mas, enquanto isso, o relator apresenta um parecer favorável à aprovação de Augusto Aras. Direto para Brasília com Levi Guimarães. O senador Eduardo Braga, do MDB, apresentou um parecer favorável à aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do nome de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Como o senador já havia adiantado, o relatório é meramente técnico e não faz um juízo de valor da escolha de Aras, atestando apenas a constitucionalidade da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parecer, o subprocurador atende a todas as exigências técnicas e legais para exercer o cargo. O parecer exige que Augusto Aras se afaste do escritório de advocacia, do qual faz parte. Como ele entrou no Ministério Público antes da Constituição de 88, pode acumular as carreiras de procurador e advogado. Eduardo Braga destacou que Aras já assinou esse compromisso. Em sendo aprovado pelo Senado, ele entregará a sua carteira de advogado à Ordem dos Advogados e sairá da sociedade Aras Advogados Associados para que ele possa, com absoluta liberdade, exercer a função de procurador-geral. O relator disse que o fato de Augusto Aras não ter constado na lista tríplice do Ministério Público Federal não deve atrapalhar a aprovação dele pela Casa, que deve acontecer com o apoio tanto de governistas como de membros da oposição. A postura moderada do subprocurador em diferentes temas, como na questão ambiental, tem agradado líderes do Senado. Na visão de Eduardo Braga, é preciso um PGR com bom senso para não prejudicar o desenvolvimento do país. Nós também esperamos que a PGR possa atuar firmemente, dizer que a racionalidade e o bom senso devem ser primordial neste momento que a economia está esperando novas regulações que possam pacificar e garantir segurança jurídica para o investidor. O relatório da indicação de Augusto Aras vai ser lido na CCJ amanhã de manhã. A partir daí, os senadores vão receber uma vista coletiva de uma semana para analisar o texto e preparar a sabatina, prevista para o dia 25. A votação, tanto na comissão como no plenário do Senado, podem acontecer nesse mesmo dia, de forma secreta, caso haja acordo entre os senadores. De Brasília, Levi Guimarães. O discurso da Raquel Dodge foi, sobretudo, um discurso político, um discurso em que ela mandou uma mensagem clara, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro, que não a escolheu para permanecer no cargo, e esse discurso foi todo fundamentado em coisas óbvias, como independência do Ministério Público, a função e responsabilidade do Ministério Público, e contra isso não há nada o que dizer, porque o que ela disse é óbvio, que está inclusive na lei, na Constituição, ou seja, aquilo que é responsabilidade e atribuição do Ministério Público. Então esse é o primeiro ponto. Mas a parte política do seu discurso é que precisa ser observada, porque ela não só direciona a sua crítica velada ao próprio presidente, mas também a todos aqueles que de alguma maneira apoiam o presidente e o governo de Jair Bolsonaro. A respeito de todo o resto, e fazendo um parêntese aqui, a fala do advogado Cacai, é preciso que o ouvinte saiba, você que nos ouve, que ele é advogado de vários daqueles que de alguma forma estavam sendo investigados ou foram processados na Lava Jato, mas também tem uma amizade antiga com membros, ou com antigos membros que faziam parte da antiga elite do PT. Então é preciso também ver a opinião dele, ouvir a opinião dele a partir desse contexto. É alguém que está de um lado específico dessa moeda. No caso de toda essa confusão, acho que uma parte interessante sobre o que está acontecendo no Brasil é a seguinte: nós, de um tempo para cá, nós, sociedade brasileira, nós passamos a acompanhar e buscar informações sobre o que está acontecendo na política, e não só em época de eleição, e não só em relação a políticos eleitos, mas também acompanhar as posições dos ministros do STF, acompanhar quem será o escolhido para assumir o posto de Procurador-Geral da República, e também a sabatina de indicado a um posto da embaixada, como é o caso do Eduardo Bolsonaro.
tudo isso, do ponto de vista da maturidade política de uma sociedade, é importantíssimo. Nós passamos a acompanhar, passamos a buscar informações, e são essas informações, são esse acompanhamento, é esse envolvimento com a política no dia a dia que faz com que o país seja muito mais saudável do ponto de vista da política e, claro, possa criar políticas elites melhores do que as que temos hoje. Pois é, né, Bruno? A sabatina é exatamente esse papel de filtro, e na sabatina passou, por exemplo, figuras como o Dias Toffoli mesmo, para o STF. Né? Então esse é o papel que tem que ter mais cobrança da sociedade em relação aos seus senadores eleitos. As palavras da procuradora Raquel Dodge são bonitas, mas palavras são baratas. Né? O que importa são atitudes. Um elogio de alguém como o Cacai, que realmente tem uma proximidade, inclusive, muito grande com algumas figuras ali do próprio STF e advoga para vários dos envolvidos em corrupção aí da Lava Jato, é um elogio até suspeito, eu diria. Né? E, na verdade, faltou autocrítica por parte da Raquel Dodge e por parte de ministros do STF em relação ao papel deles na frente dessas instituições a favor ou contra a democracia brasileira. Eu acho que em muitos momentos eles realmente vacilaram ou atuaram contra a solidez institucional. E quanto ao Augusto Aras, de fato, deve ser aprovado pela sabatina, porque conta com o apoio das figuras dos bichos do pântano. Né? Isso é o que é o mais suspeito. Então, o que vai importar em relação ao Aras é o dia seguinte, quando ele realmente sentar lá na cadeira e começar a exercer a função importante de PGR. As atitudes é que vão demonstrar se ele está, de fato, comprometido com a pauta de combate à corrupção. Por enquanto, o que temos são apenas palavras, promessas e apoios suspeitos.